tudo bem? Então, a partir de agora, nós vamos começar a segunda unidade. Esta semana já começa a segunda unidade. Também hoje eu estou reenviando algumas atividades para alunos que não tiveram oportunidade de acessar a plataforma Plural no começo das aulas. Então, eu estou reenviando essas atividades. Aqueles que não tiveram oportunidade de fazer aquelas primeiras atividades que eu enviei, vai ter oportunidade esta semana, porque eu vou deixar esta semana na plataforma do Plural. Então, essas atividades são importantes para que vocês obtenham a pontuação e a nota de vocês da primeira unidade. E hoje nós iniciamos, como eu falei, a segunda unidade. Então, eu vou fazer atividades, eu vou passar atividades no livro de inglês e também atividades na plataforma do Plural, já para a segunda unidade. E aqueles que já fizeram todas as atividades da primeira, fique tranquilo que suas notas, sua pontuação já está sendo registrada. Mas aqueles que não tiveram oportunidade, aproveita agora para fazer as atividades anteriores, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Ok. Então, aqui é a unidade 1 do livro, Utopia. Lembrando que esta unidade 1 do livro da segunda unidade, né? Então, nesta unidade, vamos falar sobre sonhos e desejos, está aqui em cima o que nós vamos estudar, falar sobre o mundo melhor e aprender a usar frases condicionais, com if. A gente vai ver isso mais na frente. Então, nós temos aqui dreams and wishes, sonhos e desejos, né? We all have dreams and wish for something to happen. Look at the following pictures. What do you think they represent? Então, todos nós temos sonhos, temos desejos para alguma coisa que vai acontecer. E nessas figuras aqui, nós temos frases embaixo que representam essas figuras, né? O que é que elas representam? O que é que essas figuras aqui representam? Aqui nós temos frases embaixo e vai representar cada figura dessa. Então, você vai associar colocando os números, né? 1, 2, 3, 4 aqui. Então, eu tenho... Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Então, eu tenho... Human rights. A new man is born. This is your planet, your world. My future will be bright. Então, cada frase dessa está representada aqui nessas figuras, né? Direitos humanos, um novo homem. Direitos humanos, um novo homem nasceu, né? Este é seu planeta, seu mundo, meu futuro vai ser brilhante. Então, vamos associar essas figuras a essas frases aqui. É bem fácil. Embaixo nós temos aqui, olhando para essas figuras de cima, né? Quando você olha para essas figuras, você pode pensar sobre positive and negative words to describe them. Palavras positivas e negativas sobre elas, que descreve cada uma delas. Quais são? Então, olhando para essas figuras, vocês vão escrever palavras, né? Ou positiva ou negativa sobre essas figuras aqui. Para ajudar a você a escrever palavras positivas ou negativas, na atividade de baixo, na próxima página, vocês têm várias palavras aqui que são positivas e negativas. E aí vocês vão escolher essas palavras positivas ou negativas para escrever aqui sobre as figuras lá de cima, né? Da página anterior. E nessa atividade de baixo aqui desta página, vocês vão escrever P for positive ou N for negative. P para positivo e N para negativo. Então, enquanto você vai escolher palavras aqui, negativa ou positiva, para colocar aqui em cima, em relação às figuras, você também vai classificar se ela é uma palavra positiva ou negativa aqui. Então, aqui, ó, happiness. É positive ou negative? Né? Poverty. É positive ou negative? Depression. Freedom. Então, você vai colocar
P-O-N. Se tiver alguma palavra que você não está compreendendo o significado, você pega o dicionário no Google e você consegue traduzir. Muito bem. Embaixo nós temos um texto sobre Utopia. Have you ever heard the word utopia? Você já ouviu a palavra utopia? Em português se escreve da mesma forma, né? Utopia. Do you know what it means? Você sabe o que significa? Read about it. Leia sobre isto. Então aqui embaixo tem um texto que vai falar sobre utopia, né? Então, utopia é um lugar ou um estado ideal, né? Onde reina harmonia, felicidade. É um lugar que não é agora, mas pode ser construído no futuro. Então, esse texto vai falar sobre utopia. Então, você pode traduzir e aprender mais sobre o significado de utopia. E embaixo, depois que você conhecer o texto, aí você vai colocar true ou false nessas frases, né? True, T é true e F é false, né? Verdadeiro ou falso. Utopia is a place that it doesn't exist. Né? Utopia é um lugar que não existe. É o que você acha, né? There was no poverty in Utopia ou Utopia. Né? Havia nenhuma pobreza em Utopia. True ou false, verdadeiro ou falso. Então você vai ler cada frase e vai colocar true ou false, verdadeiro ou falso. Então nós temos a biografia de Thomas More, que nasceu na Inglaterra em 1478, né? Então você vai ler sobre ele aqui. Embaixo nós temos aqui uma boa parte do nosso assunto de hoje. Então, tem 3 frases aqui, ó. I would change, I would like a better, I would like to. Então, eu mudaria, eu gostaria de, por exemplo, um lugar, né? I would like a better place, eu gostaria de um lugar melhor. I would like to, eu gostaria de. Então, você vai usar uma dessas 3 frases para responder aqui. In your life, em sua vida, né? O que você mudaria em sua vida? Em sua casa, em sua escola, em sua cidade, no Brasil, né? Aí você vai colocar aqui, I would change in my life, e colocaria aqui a resposta, né? Eu mudaria em minha vida, e você colocaria o que você mudaria aqui, em sua casa, em sua escola, como eu falei. What would you do if? Então agora a gente vai para o assunto, né? A parte da gramática da unidade de hoje. O que você faria se? Esse if aqui é uma condicional que a gente viu lá em cima, que a gente aprender a usar a condicional, a segunda condicional em inglês. Então essa segunda condicional se usa o if. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Aqui você vai ouvir, antes de a gente aprender sobre a segunda condicional, vai ouvir um texto onde Henry e Lisa estão conversando e você vai ter que colocar it for Henry ou L for Lisa. Se a frase se refere ao que ele falou, coloca it, H. Se é sobre Lisa, coloca L, né? Eu vou colocar o áudio e o texto para vocês responderem essa questão antes de explicar sobre a segunda condicional. Então, vamos lá. Hey Henry, have you seen this app? What would you do if? I just downloaded it. Oh, hey Lisa. No. Is it any good? Well, let's see. You're supposed to answer the questions, saying what you would do in the most incredible situations. Okay, let's try it. Good. Here it comes. Question 1. What would you do if you had only 24 hours to live? If I had only 24 hours to live, I don't know. I know I wouldn't go to school, that's for sure. Really? Wouldn't you want to see your friends? Yeah, you're right. Well, what would you do if you had only 24 hours to live? I'd go to the mall and buy a really expensive dress, and then invite all my friends to a party
dance a lot, eat, enjoy myself. Would you invite me? Of course I would. You're my friend. Ok. Então, voltando para o livro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, vocês vão escrever H para Henry e L for Lisa, né? Quem falou cada uma dessas frases? Foi Henry ou foi Lisa? Então, falando sobre second conditional, segunda condicional, aqui fala o seguinte: é usado para ações ou situações improváveis ou hipotéticas no presente ou no futuro. Quando falamos de situações imaginárias, desejos ou sugestões em inglês, usamos o segundo condicional. Então, eu tenho uma frase aqui exemplificando isso, né? If I had a dictionary, I would look these words up. If I had a dictionary, I would look these words up. Então, se eu tivesse um dicionário, eu procuraria estas palavras. Então, isso aqui é chamado de condicional, né? Se eu tivesse um dicionário, é uma hipótese, né? Eu procuraria estas palavras. Então, sempre vai começar com if, se, né? Se eu tivesse dinheiro, if I have money, se eu tivesse dinheiro, né? Alguma coisa aconteceria. I would travel, eu viajaria, né? If I had money, I would travel a lot. I would travel a lot. Eu viajaria muito, né? Então, isso aqui é um condicional. Se, would. Esse would podia ser, por exemplo, could, podia ser might, podia ser should, né? Não só would, mas could, might, should. Então, tem vários exemplos que usa, além de would, usa esses outros aqui. Então, a construção é essa, é if mais o passado simples e um desses aqui na frase principal, né? Na frase que tem if, você usa if mais um verbo no passado simples. E na frase que é a principal, se usa would, ou could, ou might, ou should. Então, a gente vai ver durante essa unidade mais detalhadamente sobre a segunda condicional. Mas só quero que vocês entendam isso aqui, ó. De azul aqui, ó. If I had a dictionary, se eu tivesse um dicionário, I would look these words up, né? Eu procuraria estas palavras. Então, e se isso acontecer, isso vai acontecer. Se isso acontecesse, isso aconteceria, né? Então, a gente está falando sobre situações imaginárias, né? A segunda condicional. Então, mais embaixo, descendo um pouquinho aqui, eu tenho algumas frases tiradas do texto que a gente acabou de ouvir e ler. I would go to the mall. I wouldn't go to school. Would you invite me? Então, essas três frases aqui foi tirada da conversa daqueles dois lá, né? Eu iria para o shopping, eu não iria para a escola, você me convidaria? Veja que usou would aqui, né? Wouldn't na negativa e would na interrogativa e would na afirmativa. Então, vamos responder essas três frases aqui em relação a essas três perguntas, em relação a essas três frases aqui. Ó. Então, você vai responder. Preste atenção. Are they talking about true situations? Essas frases estão falando sobre uma situação verdadeira? Yes or no? Você vai responder aqui. Are they talking about an hypothetical situation? Hypothetical situation, sobre uma situação hipotética? Yes or no? What verb are they using to express these situations? Qual verbo, né, está sendo usado, estão usando para expressar essas situações? Qual é o verbo? Você vai colocar aqui qual é o verbo, né? Então, nós usamos o quê? Mais o verbo. A gente usa would mais o verbo na forma infinitiva sem o to para expressar o quê? Aqui ó, hypothetical situation, hypothetical or unreal situations, né? Então, nós usamos would, aqui é o would, no infinitivo, né?
would mais o verbo, né? Would mais o verbo no infinitivo sem o to para expressar o quê? Hypothetical ou unreal situations, né? Então você vai completar isso aqui. Tá faltando. Embaixo aqui, ó. Does the word if express a conditional? A palavra if expressa condição, yes or no? Is the verb used with the if in the past or in the present? É o verbo usado com o if no passado ou no presente? A gente viu aqui, né? Esse verbo que está no passado ou no presente. Então, você vai responder aqui. Então, vocês vão completar essas pequenas questões aqui sobre o entendimento de vocês sobre a condicional, second conditional, né? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou trazer outros slides que vai mostrar a questão da condicional do passado simples para vocês compreenderem. Por enquanto, fica essa pequena atividade para vocês responder, mais as outras atividades anteriores sobre o texto e o áudio que eu passei para vocês. Então, até a próxima aula. Bye, bye.